Fala pessoal, no caso na área para trazer mais esse vídeo desse estilo. E hoje a gente vai conversar. Na verdade, eu gravei algumas takes que eu estava resolvendo um desafio de código. Lembra aquele desafio de código? Sem entender mais ou menos o que ele pediu, que era um desafio de armas de dados. E aí, eu vou mostrar a vocês que eu fiz um chat, na verdade, né? Usei ali um pouco de conhecimento que eu tenho de prompt engineer e pedi para que ele criasse eu comecei a usar ele para ensinar a tecnologia IA. E aí isso daqui foi, né? Eu pedi para ele agir como um professor de inteligência artificial e machine learning. Eu pedi para ele me explicar mais ou menos o que, para que ele não me dê resposta diretamente. Claro que vai ter algumas melhoras depois se for ver como forma. Você tem algumas ideias também. Eu tenho algumas ideias e, como se diz, tem que deixar rolar isso daí. Eu gravei alguns takes também, alguns vídeos de resolvendo. Que é uma coisa simples, cara. Não era nada de código, era só nomeação do coisa, fazer alguns testes. Vai estar no vídeo seguinte aí. Vocês vão Só ver para logo. vocês verem aqui, eu tô até sem um microfone, mas é porque é uma coisa tão, muitas vezes tão simples que a gente pensa que não consegue, né? Eu tô fazendo tudo com uma mão só, então Mongo DB. Entende? São coisas tão simples e só para vocês verem aqui, eu criei esse chat aqui, que isso daqui vai estar no vídeo, viu? Eu vou gravar no instante mesmo. Mas só vou terminar isso daqui já. Já foi o primeiro desafio. Eu pensava que era uma coisa simples e tava bem na cara. Tipo, tá aqui, escreva aqui o conceito. Eu pensava que tinha que mexer em código. Nada, é só escrever uma coisa tão simples, pô. E isso daí quebrou. Mas o importante é que eu acabei fazendo aquele chat pra me ajudar a entender mais sobre... sobre, por exemplo, isso daqui, né? Isso daí. E sim, só pra você ver aqui, aqui eu tô na DIO, tá vendo? Eu tô ali, tava escutando música no instante e tava fazendo isso daqui, entendeu? Na hora que eu tava escutando, eu tava fazendo aquilo aí, gente, de IA. E aí, pô, o que eu pensei, tipo, vamos usar aqui pra ver como resolver isso. E no instante, pra você ver que às vezes a atenção é uma coisa bastante importante. Que eu poderia ter resolvido ali na questão da leitura. Eu pensava que a questão mais de código. Erro meu. Agora vamos executar aqui o teste, tá vendo aí? Vou executar agora. E aqui ele vai executando os testes na própria plataforma da Dio no Bootcamp, entendeu? E tipo, o Bootcamp também você pode fazer, se eu não me engano, 2 gratuitamente, você faz uma conta lá e tal. E aqui a gente tá vendo aqui o teste, né? Ele passou nos testes, ele vai soltar mais ciclo, como aqui, né? Espere e tal. Aí aqui já vai ser diferente, ele já vai dar outras coisas, né? Segunda entrada e quarta entrada, cosa e tal. E o quarto, esse teste não tá aberto. Bem, já foi tudo certinho, então vou lá, entregando mais um desafio de código, primeiros desafios na verdade. Então vamos lá. Assim vai facilitar mais do que apenas eu ficar assim com vocês, certo? Apesar de ser bom também, isso ajuda a assistir uma visão diretamente. Com certeza dá para vocês verem um pouco aí a plataforma. Eu mudei aqui para Data Analytics do que Machine Learning. Por quê? Vamos voltar ao seguinte: o que é mais fácil para você conseguir um estágio? Engenheiro de Machine Learning ou análise de dados? Análise de dados. Por quê? Você sempre vai precisar ter esse skill analítico muitas das vezes. Você pode progredir de análise de dados para cientista, para engenheiro de dados e engenheiro de machine learning no futuro. Estou aprendendo algumas automatizações e os passos a seguir ter algumas certificações de ChatGPT. Acho que dá para ver mais ou menos que alguns cursos tá tendo novo aí. E tudo lançamento gratuito da Santander. Né? Tem vários bootcamps lançando, tem um bootcamp da Suzano de novo, entendeu? Tem um bootcamp muito que, pô, tem muitas pessoas já estagiando, né? É dessa multinacional alemã, né? GFT.
Por que eu não participei? Porque é Java, .NET, C Sharp. Tem os novos cursos aqui também da plataforma Como Fazer, né? Que é o processamento e treinamento de LLMs, algumas práticas, estruturas, projetos, workflow. E uma coisa, eu não sei se vocês estavam sabendo, mas teve um problema aí no N8N que acabou tendo um problema de segurança. O pessoal teve que atualizar e tal. Isso explica também um pouco porque eu não estou fazendo automações. Eu estou focando no bootcamp, porque tem que focar claramente para terminar mais cedo. Eu escolhi ali a formação de Python fundamental, tem a Suzana Python DevOps, e eu pensei o seguinte: para começar a fazer códigos, eu vou precisar refrescar tudo que eu aprendi em autos, vou ser bem sincero. E talvez eu até volte algumas aulas da faculdade também sobre Python, mas não é necessário porque já tem um curso aqui e aí já tem alguns desafios de códigos, etc. E vai ser muito melhor para mim também. Tem um negócio do GitHub e tal, dá para ver muita coisa aqui, certo? E sobre isso daqui, o que eu tentei criar? Eu tentei criar praticamente um professor que vai me ajudar a entender. Algumas pesquisas devem ser feitas quando você vai fazer desafio de código, principalmente lidar com inteligência artificial. E eu queria fazer do jeito que ela conseguisse soltar algumas perguntas, trazer algumas explicações que deixam mais fácil para o meu entendimento. Como se fosse um palácio de memórias. Também quero usar isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, além disso, né, eu coloquei um GPT, porque eu quer saber um pouco sobre voz, essas coisas, coisa de música também. Tem a dieta carnívora e cetogênica, e daqui a um tempo eu vou começar a fazer as receitas que tem aqui para ver se elas vão sair bem. E aprender linguagens simultâneas. Como assim? O inglês, eu só tenho um celular, então não tem como. Eu estou usando o Duolingo, porque em 10 minutos ali ele consegue fazer algumas práticas que, por ter esse contato durante mais de 90 dias, acho que tem uns 4 meses que eu estou sem parar, estimula o cérebro a estar todo momento aprendendo ali, a não se esquecendo de não esquecer. E aí eu também comecei a fazer a primeira aula, um TOEIC, na verdade, né, do English for Tech. E eu vou te dizer, cara, para quem não sabe nada, é uma introdução muito grande, assim, para o inglês, porque você praticamente vai ter que fazer coisas ali a qual você não tá. Ele estimula você querer aprender, porque muita coisa você não vai saber. E ainda bem que eu escolhi o nível básico, porque eu já fiz curso de inglês. Tem uma base, sim, tem uma base, só que quem não pratica se tropica. Então, eu queria falar sobre a questão da falta de atenção que me resultou a usar o GPT, e quando eu vi, o GPT me deu a resposta praticamente do código, isso daqui, e quando eu olhei, eu digo, cara, por que eu não percebi isso antes? Simples. Na hora que eu estava olhando, eu estava bastante cansado, certo? E eu olhei ali e eu te pergunto, pô, mas é desafio de código, onde a gente vai esperar que a gente vai ter que escrever uma linha de código. Então, esse raciocínio acabou que eu pensava que escrever mais do que apenas só trocar, escreva aqui correspondentemente. Você vai ver no vídeo aí. Claramente, eu acho que eu já devo ter colocado para você assistir esses textos. E aí, toda essa introdução me fez perceber o seguinte: além de, nesse espaço de tempo, focado no bootcamp, focado na faculdade também, entre atividades extensionistas, pesquisa para ver como fazer e tal, garantir o meu estágio, saber que a análise de dados é mais fácil para conseguir um estágio do que ciência de dados, do que engenheiro de dados, né, como engenheiro de IA, de machine learning, a não ser que eu melhore o meu inglês e consiga fazer isso para outros lugares, ou seja, outros países. Conseguir um estágio em outro país, que eu não sei também a praticidade disso, se tem algumas dificuldades, então vou ter que pesquisar se
realmente se é fácil ou não. E é claro, tudo em home office, porque o lugar onde eu estou não tem empresas tão grandes assim. Por exemplo, qual é a capital mais próxima? Aracaju. São praticamente 2 horas daqui da onde eu estou, do Pedro Barreto, Sergipe, certo? Nisso daí, o que eu preciso é de conseguir uma boa quantia de um bom estágio, porque a bolsa estágio, muitos falam, não deveria ser basicamente para sustentar a pessoa, mas na visão do nosso país, você já deveria estar ganhando dinheiro com aquilo dali. Então, eu acho o seguinte, qualquer estágio que dessa condição, pô, vai, por exemplo, vai fazer você se esforçar melhor, entendeu? Vai criar experiência realmente, porque você não sai com experiência, você sai com experiência e com um certo auxílio financeiro muito grande. Isso ajuda, certo? E na minha visão, principalmente para quem está fazendo um curso que é mais distante das cidades maiores, nas cidades grandes, o estado de Sergipe, se eu não me engano, tem 2 ou 3 cidades que chegam além de Aracaju, né? Acima dos 100 mil habitantes. Onde eu moro são 56 a 60, 70 mil habitantes. Deve ter aumentado nesses últimos anos. E é uma cidade que está começando a se desenvolver-se aos poucos. Então, para resumir, a logística é, para ir para uma empresa em Aracaju, tem que se ganhar uma bolsa, estágio, que dê para eu viver, entendeu? Ou manter as contas, ficar no 0 a 0. Não é muito bom, mas é o ideal. Por exemplo, ter que procurar lugares baratos, se for presencial. Se for híbrido, tenho certeza que híbrido pode valer um pouco mais a pena, porque você vai pensar o quê? Transporte, a localidade que você mora, por exemplo, talvez não seja nem tão perto você alugar um quarto, uma kitnet, né? Ou outras coisas. Então a gente está falando da logística em si. Aí tem outros estados que pagam muito melhor, mas o custo de vida lá é totalmente outro. E aí você tem que colocar tudo na linha do lápis e ainda você tem que fazer com que essa bolsa estágio, essa bolsa auxílio, seja o suficientemente para você guardar nem que seja uma graninha ali. Por quê? Emergência. Todos nós um dia pode ter uma emergência. E fora que em locais a qual você não está abastecido de familiares, de família, etc. Então é pior ainda. Sim, são várias cidades, tem muitos lugares bons, estágio tem, mas o home office ajuda por causa disso. Por isso que a expectativa de ter um home office é muito melhor. Porque se pudesse na minha cidade ter uma empresa realmente que valesse a pena, porque eu estou falando assim de valesse a pena, por exemplo, progressão de carreira, onde você pode ter ali uma visão da sua carreira, onde você pode progredir, onde você tem uma empresa que você está fazendo um estado de análise de dados, você tem a oportunidade de, por exemplo, estagiar para engenharia, estagiar para DevOps, estagiar talvez para IA mesmo, para machine learning, para ciência de dados, entendeu? Estou falando que às vezes e a possibilidade de você mudar de estágio, de você sair de júnior de análise de dados para um júnior de ciência de dados, de você progredir. Então, essa é a visão de progressão de carreira em empresa, certo? Você está começando, então você não vai. Só se você tiver muita sorte de fazer, por exemplo, algum aplicativo e tal, e as chances de você ganhar um bom dinheiro com isso é baixa. E é aquilo dali, quem não se comunica não se tropecar. E isso daí é a grande variação da nossa realidade. Mostrar esse conhecimento de pé no chão, de saber. Porque é o seguinte, mesmo que eu sei de tudo isso, vamos colocar aqui e traduzir o meu pensamento para você. Mesmo que eu coloque tudo isso, tanto de estudo, eu tive que dar mais ou menos um dia de pausa ali para respirar, estava bem no lugar e tal. Por quê? Né? Porque eu não é totalmente certo eu fazer isso, nem que seja eu cheguei numa conclusão que você, mesmo você tá no dia cansado, você relaxa um pouco, tente estudar, nem que seja 15 minutos, meia hora para você ter constância, certo? Mesmo que você não queira. Isso se chama inteligência também emocional, inteligência para você se tornar cada vez melhor. Você é um aspirante assim, então você tem que
movimentar-se a favor de ti mesmo, assim. E saber soft skills, hard skills que vai te ajudar nesse processo, correto? E aí é o seguinte, as notícias de inteligência artificial, não vou falar tanto de machine learning, cientista de dados, área de dados. E eu vi vamos dizer, algumas thumbs de alguns vídeos, né, que falam que não é bem assim. Alguns especialistas estão começando a rever todo esse conceito de IA, certo? E, Antônio, isso é ruim para você aqui no canal Numérico? Não, não é simplesmente ruim. É uma visão que eu tinha, é que, tipo, é a visão que muitos especialistas, que quando vê uma curva de algo que está se iniciando, verem que é o seguinte, a curva começa assim, tem o pico, e depois vai cair no vale da desilusão. E depois desse vale da desilusão, porque o hype é grande, se ela tende a começar a crescer, ela vai começar a crescer aos poucos, até se tornar uma tecnologia que hoje muitas empresas usam, mas daí as empresas que estão aqui, cair nesse vale, entendeu? Praticamente, e começar a se desenvolver a um gap de 10 anos, complicado, mas isso não significa que já são praticamente 3 anos da inteligência, da IA, então a gente já está começando a cair nesse gap, a gente já está no gap, porque já não é bem assim. Lembra das outras tecnologias, da blockchain, etc. e tal, que hoje a adaptação demorou muito, entendeu? Não, a tecnologia teve muito no hype, outras coisas também tiveram muito. Esse hype, esse pico, e acabou disso. Como é que a gente vai usar? Como a gente vai traduzir isso? Como é que pode ser? É mais custoso? É menos custoso? Entende sobre isso. Isso engloba tudo. E o que a gente chega é o seguinte, é que possa ser que essa bolha, quando estoure, e está estourando, na verdade, eu acho que já inflou a ponto de estourar, vai ser uma queda significativa, entendeu? Mas não se engane, porque automatizações vão continuar, agentes de IA vão continuar. Eu acho que difícil, acho não, isso é quase uma certeza, mas como a gente não pode ter total certeza de nada, a única certeza que a gente pode ter é que um dia a gente vai morrer, e a questão de isso possa se dar, como se diz, pode resfriar esse negócio de substituição dos devs. Mas o que ainda ficou marcado é que pode ajudar, que pode agilizar, isso vai. Também tem umas polêmicas sobre data center e tal, porque acaba dizendo que vai criar novos empregos e acaba não criando, entendeu? E às vezes consumindo, deixando a energia do local onde tem um data center mais caro, e racionamento também de energia, entende? E com isso pode acabar destruindo também a natureza. Talvez esses data centers possam dar mais certo no Canadá, em lugares mais frios, porque isso daí não vai atingir tanta energia, porque os lugares são frios, gelados e tal, porque tem que resfriar. É só dar uma pesquisada isso daí. Eu achei bastante interessante aquelas pessoas que trouxeram. São vários, né? São vários aqui. Tenho certeza que vocês também seguem essas pessoas também da área da tecnologia. E voltando isso, oportunidades tem. Queria falar também de uma oportunidade que eu acabei meio que perdendo quando eu tenho um inglês intermediário. Fui fazer o trainee e o estágio da Santander também. Para quem não sabe, eu tenho inglês intermediário. No caso de você passar nesses bootcamp, você vai sair de lá com um auxílio de 9 mil reais, um negócio assim. Parece que tem um varejo de atacado, um negócio assim. E você pode ir para outro país também, tal. 3 meses, um negócio assim. Então, esses programas assim, eu acho. Bem, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva nesse canal e deixa o comentário assim, eu vou conseguir cada vez mais. Eu vou prosseguir, eu vou ser disciplinado. E comente também qual o próximo vídeo que você vê, que você quer ver. E a única coisa que eu posso garantir é que vai ter vídeo. Entendeu? Estou fazendo o máximo para ter vídeos assim. E como vai ser, o próximo vídeo vai ser terça-feira, a partir de domingo e segunda eu vou conseguir construir talvez um vídeo muito mais elaborado. Quem sabe não só tenha linhas de código, como tem algo
alguma automação também. Não prometo nada, mas deixo isso no ar. Um rascunho de determinado padrão. Já falei currículos, tenho que falar um pouco sobre isso também, mas quase experiência sobre isso não tenho, mas tenho como mostrar alguns conhecimentos que eu acabei adquirindo, fazendo um currículo, um portfólio também. Falei sobre a IA e algumas notícias que eu acho interessante afirmar aqui, que é só o começo. Isso é o começo, na verdade. Você está vendo uma progressão de quase 2 meses desse canal e praticamente foi essa base que eu comecei realmente a estudar voraçamente, né, disciplinadamente. Valeu, fui. Fique com Deus, como sempre, que Deus esteja guiando e abençoando vocês. E compartilhe o vídeo também. Valeu, fui.